Bom dia! Estou informando no grupo que estamos ao vivo. Estamos no 28º dia e hoje vem falar sobre o futuro. Nós mudamos, né? O livro ele é dividido em partes. Nós estávamos na parte de trazendo a consciência. Vamos aqui, ó. Nós tivemos primeiro a consciência, identidade, depois obediência, orgulho, humildade, hábitos que transformam atitudes e agora nós vamos para a visão positiva de futuro. Isso é interessante porque a nossa reflexão vem: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Tá lá em Provérbios 31, 25. Antes de começar, vamos convidar o Espírito Santo. Usa-me, Senhor, estou aqui disponível, conforme a Tua vontade, Pai. Usa que sejamos instrumentos, meu Deus. Vem, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da sabedoria. Me reveste e usa para transferir a palavra conforme o Teu direcionamento, conforme o Senhor deseja tocar nossas almas e o nosso coração. Vem edificar, Pai. E eu li aqui novamente, antes da gente começar o nosso devocional juntos. E aí eu tô com a minha Bíblia aberta, porque a leitura pede hoje para que a gente vá lá no Provérbios 31 e a gente leia do versículo 10 até o 31, pra gente ver sobre a mulher virtuosa. E nós falamos muito sobre as semeaduras, sobre o plantio, sobre Deus não se zomba, lá em Gálatas 6, 26, que nós vimos no último devocional que nós fizemos. E vem falar, né, como é gratificante a sensação de poder olhar para o seu futuro e sorrir. Em outras versões bíblicas fala-se, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Essa afirmação é tão poderosa e libertadora por ser exatamente o contraponto do que mais tem roubado a alegria da humanidade. Sorrir para o futuro significa ser livre do medo e da ansiedade em relação ao que está por vir. E só podemos sorrir para o futuro quando conseguimos ver esse futuro, quando conseguimos projetar em nossa mente as coisas que vamos viver e já enxergar como seremos felizes nesse tempo que ainda não chegou. Amém? Mas que é muito importante ampliar a nossa reflexão sobre o contexto em que essa afirmação sobre a mulher virtuosa é feita. Em Provérbios 31, 25, que fala sobre encontrar uma esposa exemplar antes de afirmar que ela sorri para o seu futuro, a Bíblia diz que ela é revestida de força e dignidade. Força fala de coragem, de resiliência, de persistência nos processos que temos que viver. Fala de não desistir em meio às dificuldades e de se manter firme, posicionado, com os olhos para a missão a ser cumprida em todas as áreas da vida. Refletindo sobre Provérbios 31, quando a gente vem aqui na nossa Bíblia, né? Aí vem, Aleph, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Lá em Provérbios 31, 10, né? Aí, Provérbios 31 tá falando em os conselhos que a mãe do rei Lemuel dá ao seu filho. E aí eu entendo que ela vem narrando, né? Sobre essas mulheres virtuosas. Quem a achará? E aí ela vem aqui em Provérbios 10, ela começa falando de Aleph, depois no 11 ela fala de Bet, no 12 ela fala de Gimel, de 13 ela fala de Dalet, Val, e ela vem citando as características virtuosas que essas mulheres têm. E no final, né, no 31, tal, dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem nas portas as suas obras. E no 30, antes de finalizar, enganosa é a graça e vaidade, a formosura,
Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então, quão enganosa é a graça, a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa que será louvada. E que louvor maior pode se ter, né? De quando a gente não estiver mais aqui, estiver voltando para casa. Chegar lá e Deus dizer assim, vem que eu te conheço. A gente não queira ser conhecida pelo mundo, apreciada pelo mundo, agraciada. E esse louvor enganoso que vem nos trazer, né? Orgulho, ego, vaidade. E muitas vezes também buscando essa aprovação do mundo, trazer ansiedade. Buscando a aprovação. Pessoas que ficam deprimidas, buscando a aprovação do mundo. Mas que a gente busque, a aprovação do Senhor. E que Ele disse assim, venha até mim que eu te conheço. Tava no carro, agora há pouco, trazendo o amor do serviço, e começou um louvor assim, falando que às vezes está difícil nesse mundo aqui, porque é a saudade que a gente pertence ao reino celestial. E quantas vezes isso toca na alma, né? De a gente estar num meio, num local, mas não se sentir pertencente. A gente sentir assim um pouco desencaixado, fora daquele local. Mas isso tem a ver mesmo, nós não somos desse mundo. Nós estamos neste mundo. Mas nós pertencemos ao mundo celestial. Quando a gente vai lá em Salmo 139, e ele fala que Deus, né, nos viu que nada foi encoberto para ele. Quando tecia os nossos ossos no ventre de nossa mãe, ele já nos conhecia. E quando vem falar sobre oração, né, que orar é a gente conversar com quem já viu o nosso futuro, com quem já viu todos os nossos dias. E aí, como está a nossa fé? Se a gente está orando, conversando com quem já viu todos os nossos dias, nós cremos e confiamos nele, já sabemos que o melhor está por vir. E aí vem a nós, né, de Deus, quebrantamento, sabedoria, Senhor. A nossa sabedoria para o dia de hoje, para que a gente possa evoluir, ser melhor do que ontem e andar nos caminhos dele. Como diz lá em Salmo 139, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum pensamento mau e me leva para o caminho eterno. Que o salmista está pedindo, né? Para Deus vir sondar sua mente, seu coração, seus pensamentos e ver se há algum caminho mau que desvia do caminho eterno. E para que Deus sonde e traga essa consciência, para que nada o desvie do caminho que Deus preparou para ele quando teceu lá no ventre de nossa mãe, quando ainda podia ser encoberto ao mundo, mas para ele nada era. E quando a gente vem aqui sobre a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que tem múltiplas funções e ela não reclama. Você leu? Então você viu que essa mulher chamada de virtuosa tem todos os motivos do mundo para sorrir para seu futuro. Ela faz as escolhas certas, tem os comportamentos certos e consciência plena do seu valor. Ela sabe que seu caráter de honra e atitude em fazer o que precisa ser feito nas áreas mais importantes da vida lhe assegura uma colheita linda e feliz no futuro. Lembre-se de que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está aqui Gálatas 6:7. O texto afirma que essa mulher chamada de virtuosa tem uma lista de comportamentos sábios. Suas escolhas a colocam como pessoa de honra, de valor inestimável e de resultados incríveis no seu casamento, com os seus filhos, casa, família e nos negócios. A Bíblia diz que ela é uma esposa que só faz o bem e nunca o mal ao seu marido. Que o coração dele confia nela, pois conhece a esposa que tem. Diz ainda que seu marido será honrado no meio das autoridades da cidade por causa da esposa, de valor que tem. Incansavelmente, ela não se rende à preguiça e mantém tudo funcionando na sua casa. Na minha tradução da Bíblia, né, fala aqui que o marido na porta, mas quem ele será conhecido
de honra pela mulher que tem, pelo lugar que ele vai se assentar, pelos convites que lhe são feitos. Então, vem, né? Muitas vezes, pelas fraquezas nossas da carne, ou pela nossa consciência chamando a atenção, a ansiedade, né? Quer vir bater a porta, tomar conta. E essa ansiedade vem o quê? Do medo do amanhã, do futuro. Então, que a gente possa refletir, né? Sobre a semeadura que a gente tem feito, sobre a nossa colheita. Se eu sei o que eu estou semeando, isso tem me trago ansiedade, que a gente possa refletir sobre essa semeadura, sobre esse plantio, sobre essa colheita, e buscar um plantio, fazer o nosso plantio, a nossa colheita, de forma que isso traga paz no nosso coração, que isso não faça com que andemos ansiosos. Então, sempre que vier a ansiedade querendo bater na porta, que a gente possa refletir sobre a nossa semeadura. O que eu tenho vindo semeado? O que eu posso esperar dessa colheita? Então, se nessa autoanálise a gente vê que essa ansiedade está vindo porque a nossa semeadura ela não tem sido bem feita, que a gente possa refletir quais são as sementes que a gente tem semeado, está cuidando, e que a gente possa então mudar. Se for pensamentos intrusivos, que a gente repreenda, que ele não tem autorização para estar, porque a gente sabe o que a gente é, que a gente é filha amada de Deus e a colheita que tem sido feita. Mas se nessa consciência a gente vê que tem erro no plantio que nós temos feito e por isso a ansiedade com o futuro, porque já estamos prevendo a nossa colheita, porque são nossas atitudes, os nossos hábitos, às vezes a preguiça, a procrastinação. Então, que a gente possa pedir a Deus direção para alinhar a nossa mente, os nossos hábitos, para seguir e trazer essa paz no coração que excede todo entendimento, porque sabemos que já somos mais que vencedores em Cristo. E esse é o nosso exercício hoje de trazendo a consciência. Você hoje consegue sorrir para o seu futuro? Consegue olhar para o seu casamento daqui a 2, 5, 10 anos e ter alegria e paz no que está por vir? E seus filhos? Quando olha para eles hoje, vendo os comportamentos, a estrutura emocional e os sonhos, seu coração se enche de alegria e com o futuro lindo que eles viverão? Ou será que sente medo e incerteza? Teme que a vida deles não seja feliz e próspera. Em relação à sua vida financeira, com verdade e coragem, o que tem plantado hoje? Suas escolhas e resultados do presente lhe garantem um futuro financeiro de liberdade e conforto? Ou será que sente frio na barriga e se angustia pensando como será seu futuro se essa área da sua vida continuar como está? Bem, que todos nós devemos sorrir para o nosso futuro, mas para isso precisamos entender a importância de caminharmos hoje com sabedoria, verdade e fazendo o que tem que ser feito. E a grande chave para conquistarmos esse estilo de vida está no versículo 30, o qual diz que a mulher que teme o Senhor será elogiada, ou seja, poderá sorrir para o futuro. Quem teme ao Senhor será louvado, pois quem teme ao Senhor vive em sabedoria. E o fruto dessa sabedoria é uma vida de muito mais acertos do que erros. Quem teme ao Senhor se arrepende dos seus maus caminhos, busca transformação e deseja de coração a obedecer e agradar a Deus. Então, no nosso exercício, vem aqui, partindo do princípio que sorrir para o futuro é um privilégio das pessoas que hoje estão vivendo com sabedoria, escolha 3 novas decisões que você precisa tomar hoje para caminhar para um futuro de paz, amor e plenitude. 3 coisas que você precisa transformar imediatamente na sua vida. Então, você vai tomar essas 3 decisões. Vou dar um exemplo do que eu coloquei aqui, né? Honrar meu corpo como templo do Espírito Santo. Cuidar da alimentação, mais atividade física com a disciplina. Porque aí vem, né? Como se falar de ter paz, de saber da nossa colheita, da semeadura, de que eu quero envelhecer com saúde, ser saudável, ter disposição, ter energia. Não é? A gente ouve muito as pessoas falarem assim, graças a Deus, você não sofreu, porque eu não quero ficar numa cama. Se for para isso, é melhor Deus levar,
Enfim, aquele discurso que a gente escuta, que eu nem gosto de repetir, mas que você já deve ter escutado, ou não, por aí, né? Tomara que não. Mas aí aquele discurso que vem, né, de não depender do outro, de não perder a mobilidade, da pessoa não ficar sofrendo numa cama, tudo bem que tem doenças e doenças, mas tem a questão assim do que a gente está fazendo para isso, para chegar numa velhice saudável, com disposição, com alegria, com mobilidade. Se muitas vezes pela a nossa idade, o nosso estado físico já está aquém do que deveria estar. Às vezes na nossa disposição, a mobilidade, a resistência física, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós que fomos feitos, né, por Deus. Então, quantas vezes a gente tem deformado a criação que Deus nos fez para ser. Então, eu sinto assim nesse processo, né, porque sempre quando eu perco para minha mente, para os velhos hábitos, para as atitudes erradas, para as colheitas que vinham sendo feitas, eu vejo assim, quando me olho, né, que eu não estou olhando para mim, para a visão que Deus, para a visão, quando eu olho no espelho, sabe, aquela visão que eu estou tendo de mim, não é a visão do que Deus fez em mim, do que Ele fez para minha vida, que eu estou deformando a criação dele, a obra-prima dele. Então, essa reflexão que tem buscado, né, que a gente tem que ser responsável pelas nossas colheitas, que quando eu olho e não fico satisfeita, que isso é responsabilidade da minha semeadura, que Deus escreveu um plano perfeito e original, mas que as nossas atitudes, a nosso nível de consciência, o nosso livre-arbítrio de escolha está interferindo na nossa colheita. Entende? Nós temos um projeto original, falando aqui, né? Nós temos o nosso planejamento, feito pelo o nosso agricultor aqui, no caso o nosso Senhor, o nosso Pai. Mas que quando vem eu aqui para o campo da minha vida, lançar essas sementes, cuidar, semear, com a minha livre arbítrio de escolha. Se aquela plantação não está saindo conforme foi direcionada por Ele, aquela colheita. Então, a primeira coisa que sempre eu olho sobre as sementes, as semeaduras, é sobre o que eu estou refletindo sobre mim mesmo no espelho. Então, essa decisão aqui. E aí, quando vem sobre essa decisão, né, que eu vou analisar, segunda-feira de pesar, eu fiquei assim, gente, tem 2 quilos. Então, de quando eu fiz esse devocional para aqui, né, já era para ter melhorado. Aí volta lá, que já tá escrito sobre a mulher virtuosa, né? Ela é diligente, ela não tem preguiça, ela não procrastina, ela acorda cedo, ela tem diversas funções. Ela faz tantas coisas com excelência que cai por terra qualquer desculpa que eu queira dar para falta de resultado. Quem vem, quando você treinou, fez, foi consciente. Ah, mas estava ali, comeu aquele lanchinho. Não, mas por que não preparou o lanche saudável e comeu? Porque não fez uma escolha certa dentre todas as outras disponíveis do que fosse mais saudável. Só que é tão difícil assim carregar uma frutinha. Tô falando assim pra mim, viu? Mas se servir pra você também, fique à vontade, porque vamos juntas esperar nessa mulher de Provérbios 31, pra gente cuidar da nossa semeadura, para que a gente possa sorrir para o nosso futuro com alegria. Amém? O louvor indicado de hoje é Deus do Impossível, Ministério Apacentar, e vamos para a nossa oração para finalizar. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que bênção poder te chamar de meu Pai. Obrigado, Jesus, por tu nos ensinares o caminho de uma vida que agrada a Deus, por nos mostrares a direção, por nos ensinares a verdadeira humildade que quebra todo jugo e que alinha o nosso coração humano ao teu. Te peço, Pai, que derrame sobre minha mente e meu coração hoje uma porção transbordante da tua sabedoria. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar hoje tudo que não edifica a minha vida e que não glorifica o teu nome por onde eu ando.
Que eu seja cheia da tua santidade, do teu poder, da tua graça, de uma unção poderosa, para que todos os meus caminhos sejam 100% de acordo com a tua vontade e os teus planos para mim. Quero sorrir para o meu futuro, por entender que dia após dia tu me transformas e me perdoas. Te amo, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí sempre no final fica o convite, né? Pense como enxergar seu futuro, aquele que o Senhor realmente desenha e deseja para você. Ajoelhe-se, abra o coração, converse com o Pai, pedindo e agradecendo. Deixe que este seja um momento de obediência e abertura, criando uma verdadeira conexão com seu propósito, pois Ele é seu guia e seu Senhor. Amém? Então que Jesus seja sempre o nosso guia, que Ele esteja sempre reforçando a nossa mente, nos dando sabedoria, a paz que excede todo entendimento. Que a gente tenha sabedoria, né? Para frutificar. E que, sabendo dessa colheita, desse plantio que nós estamos fazendo, da colheita que teremos, a gente alcance essa paz que excede todo entendimento quando a gente olha para o nosso amanhã. Bem? Bem, de segunda-feira, que seja assim, ó, hoje, né? Nós estamos gravando esse devocional. Mas eu não sei qual momento que você vai assistir, mas que você esteja, assim, uma semana abençoada, em nome de Jesus.